Você já entrou numa conversa e percebeu que não estava mais ali de verdade? Todo mundo rindo, falando as mesmas coisas, repetindo os mesmos assuntos e você presente apenas por educação? Você escuta, concorda, participa, mas por dentro sente que algo mudou. As piadas já não batem, os temas não alimentam. E aquele grupo onde você sempre coube agora parece apertado demais. É estranho, porque não houve briga, não houve ruptura, não houve raiva. Você simplesmente parou de fingir que aquilo ainda fazia sentido. E é aí que surge a percepção desconfortável. Quanto mais você amadurece, menos pessoas permanecem. Não porque você se tornou melhor, nem porque os outros se tornaram piores, mas porque crescer exige lucidez e lucidez custa relações. Depois que essa sensação aparece, ela não vai embora fácil. Na verdade, ela se espalha. Você começa a notar que não é só em uma conversa isolada, mas em várias situações do dia a dia. No trabalho, em encontros familiares, em amizades antigas. Externamente tudo parece normal. As pessoas continuam as mesmas, os lugares são os mesmos, as rotinas funcionam, mas internamente algo não encaixa mais. Isso acontece porque amadurecer não é um evento visível, é um processo silencioso, gradual e quase sempre solitário. Friedrich Nietzsche dizia que quem cresce em profundidade, cresce em solidão. E ele não falava de isolamento físico, mas desse afastamento interno que acontece quando a mente avança alguns passos enquanto o ambiente permanece no mesmo lugar. É nesse ponto que muitos começam a se culpar. Talvez eu esteja ficando chato, talvez exigente demais, talvez o problema seja comigo. Mas, na maioria das vezes, não é. O que mudou não foi sua capacidade de conviver, foi sua tolerância ao vazio. Antes, a presença bastava. Agora ela precisa ter sentido. E quando o sentido falta, o corpo sente antes da mente entender. Você começa a sair de encontros mais cansado do que entrou. Conversas que antes fluíam, agora drenam energia. Isso acontece porque fingir pertencimento consome muito mais do que ficar em silêncio. Rir do que não toca, concordar com o que não ressoa, diminuir pensamentos para não parecer intenso demais, tudo isso cobra um preço. Carl Jung explicava isso ao dizer que a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não conseguir comunicar aquilo que é importante. Quando você amadurece, suas perguntas mudam, seus interesses mudam, seu silêncio muda, e nem todo mundo consegue ou quer acompanhar essa mudança. Então, pouco a pouco, o silêncio começa a parecer mais honesto do que certas companhias. Não porque você rejeita pessoas, mas porque parou de se abandonar para caber. Esse estágio assusta, porque junto com a lucidez, vem uma perda que quase ninguém nomeia, o luto do amadurecimento. Você perde a versão antiga das relações, perde a facilidade de se misturar, perde a sensação de pertencer automaticamente, mas em troca ganha clareza. E clareza muda tudo. Muda limites, muda prioridades, muda quem permanece. O problema é que muitas pessoas tentam voltar atrás nesse ponto. Forçam encaixes antigos. Revivem versões que já não existem. Silenciam incômodos só para não lidar com a solidão. E é exatamente aí que se perdem, porque amadurecer não pede retorno, pede integração. A pergunta que fica, e que quase ninguém tem coragem de encarar, é simples e desconfortável. Vale a pena sacrificar quem você se tornou apenas para não se sentir sozinho? Porque existe uma solidão que machuca, mas existe outra que protege. E entender a diferença entre elas muda completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. É sobre isso que precisamos falar antes de seguir adiante.
Existe um erro comum quando se fala sobre solidão: tratá-la como um destino final, como se amadurecer significasse se fechar para o mundo e aceitar uma vida de isolamento. Mas a solidão que surge com o amadurecimento não é um lugar para permanecer, e sim um lugar de passagem. Ela aparece quando antigas estruturas internas já não se sustentam, mas as novas ainda não se formaram. Quando você já não consegue viver como antes, mas ainda não sabe exatamente como viver depois, é um intervalo desconfortável, silencioso e ao mesmo tempo necessário. Arthur Schopenhauer dizia que quanto mais um homem tem em si mesmo, menos necessita dos outros. Isso não é um convite ao afastamento, mas à inteireza. Quando você atravessa esse tipo de solidão com consciência, algo importante acontece. Você começa a se escutar, sem o ruído constante das expectativas alheias, sem a pressão de agradar, sem a necessidade de ser compreendido o tempo todo. Nesse silêncio, fica claro quais relações eram troca verdadeira e quais eram apenas distração emocional. Com o tempo, sua tolerância a relações vazias diminui. Não porque você perdeu empatia, mas porque ganhou critério. E critério assusta, porque reduz quantidade. Menos convites, menos mensagens, menos presença automática. Mas, em troca, surge algo raro. Verdade. Amadurecer não afasta você das pessoas. Afasta você das versões de si mesmo que existiam apenas para se encaixar. O problema é que muitos confundem esse processo com frieza e acabam usando a solidão como armadura. Se fecham, endurecem, se convencem de que não precisam de ninguém. Mas isso não é amadurecimento, é defesa. O amadurecimento real faz o oposto. Ele não te torna indiferente, te torna honesto. Ele não elimina o desejo de conexão, elimina a necessidade de se violentar emocionalmente para pertencer. Soren Kierkegaard dizia que a maior coragem é ser você mesmo, e ser você mesmo, depois de amadurecer, exige aceitar que nem todos acompanharão essa versão. Algumas pessoas ficarão pelo caminho, outras chegarão mais tarde e algumas nunca farão parte da sua vida, não por rejeição, mas por desalinhamento. A solidão nesse estágio não aparece para punir, ela aparece para alinhar. Ela ensina a não implorar presença, a não negociar valores para caber, a não confundir barulho com conexão. E quando esse aprendizado se integra, algo muda de forma natural. Você retorna a um mundo diferente, não para se adaptar novamente, mas para se posicionar. Você passa a atrair relações que reconhecem quem você é, e não quem você precisa fingir ser para ser aceito. Relações mais silenciosas, talvez, menores em número, com certeza, mas infinitamente mais reais. No fim, amadurecer não é ficar sozinho, é parar de se cercar para não se sentir vazio. E se hoje você sente essa solidão estranha, quase difícil de explicar, entenda, talvez você não esteja se afastando da vida. Talvez esteja pela primeira vez se aproximando de si mesmo.